Este é um leão caçando à noite, enxergando quase perfeitamente na escuridão. E este é o ser humano, no mesmo cenário, com visão limitada e praticamente cego após o pôr do sol. Quem você acha que sobreviveria? Durante milhões de anos, a diferença entre essas duas cenas significava vida ou morte. Enquanto grandes predadores dominavam a noite, nossos ancestrais precisavam compensar a desvantagem com vigilância constante. Dormir profundamente podia ser fatal, ignorar um ruído podia ser o último erro. Agora, corta para hoje. Quarto fechado, casa segura, cidade iluminada, nenhum predador à espreita. Mesmo assim, basta a luz apagar para algo dentro de você ficar em alerta. Hoje não há predadores rondando a porta. Ainda assim, quando a luz se apaga, o cérebro reage como se o perigo estivesse à espreita na natureza selvagem. Quando a visão perde eficiência, a mente entra em ação. Ela preenche sombras, amplia ruídos, transforma silêncio em possibilidades. O mesmo mecanismo que garantiu sobrevivência por milhões de anos continua ativo, mesmo em ambientes seguros. O problema começa quando esse sistema de proteção ultrapassa o limite. O que deveria ser apenas alerta se transforma em tensão constante. E, em alguns casos, o simples escuro deixa de ser desconforto e passa a influenciar com o sono, a rotina e as próprias escolhas. Mas, se a escuridão já não representa o mesmo perigo de antes, por que o nosso cérebro ainda insiste em tratá-la como uma ameaça? Durante grande parte da história humana, a noite não era apenas ausência de luz, ela representava vulnerabilidade. Antes da tecnologia, das cidades e da eletricidade, nossos ancestrais viviam expostos a ambientes imprevisíveis, onde qualquer descuido podia significar a morte. E diferente da imagem popular do homem caçador dominante, os primeiros humanos estavam longe do topo da cadeia alimentar. Permanecer alerta durante a noite aumentava significativamente as chances de sobrevivência. O estado de vigilância não era exagero, era necessidade. Estima-se que entre 6 a 10% da população humana ancestral tenha sido predada, um índice alto o suficiente para moldar, ao longo de gerações, mecanismos de defesas e alertas profundamente enraizados no cérebro humano. Indivíduos que reagiam com maior cautela à escuridão tinham mais chances de evitar ataques, sobreviviam, reproduziam, transmitiam seus genes. Já aqueles excessivamente confiantes ou desatentos tinham menos probabilidade de deixar descendentes. O medo do escuro não é um erro de programação do cérebro, é uma característica adaptativa, um mecanismo refinado ao longo da evolução para antecipar riscos quando a visibilidade diminuía. A ansiedade desempenha papel central nesse processo. Ela funciona como um sistema de alerta antecipado, uma preparação fisiológica que ocorre antes mesmo da confirmação de um perigo real. O coração acelera, a atenção se expande, os sentidos ficam mais sensíveis. Não se trata necessariamente de pânico, mas de prontidão. Essa resposta foi moldada em ambientes onde a ameaça era concreta. A escuridão funcionava como um gatilho natural para ativar esse estado de alerta. Mesmo após mudanças profundas no ambiente moderno, o cérebro humano mantém esse padrão ancestral de vigilância. Mesmo em casas seguras, com portas trancadas e iluminação elétrica disponível, o sistema de alerta não é completamente desligado. A ausência de luz ainda pode ser interpretada como um sinal potencial de risco. A associação entre escuridão e ameaça foi consolidada ao longo de milhões de anos. Com o domínio do fogo e muito mais tarde com a eletricidade, a humanidade passou a controlar a noite. No entanto, do ponto de vista evolutivo, isso é extremamente recente. O cérebro humano teve muito mais tempo para aprender que o escuro representava perigo do que para aprender que ele pode ser seguro. Esse descompasso entre a evolução biológica e o avanço tecnológico ajuda a explicar o porquê ainda sentimos medo em ambientes protegidos. Nossa biologia evolui lentamente e a cultura muda rapidamente. O resultado é um cérebro antigo vivendo em um mundo moderno. Mas se o medo nasceu como ferramenta de sobrevivência, o que acontece dentro da nossa mente quando a luz desaparece? Quando a iluminação diminui, nosso principal sistema sensorial, a visão, perde eficiência e o cérebro não lida bem com a ausência de informações.
Diante de incertezas, ele tenta completar os espaços vazios, com base em memórias, experiências e expectativas. Esse mecanismo é útil porque permite antecipar riscos, porém também pode distorcer a percepção. Uma cadeira pode parecer uma figura ameaçadora, uma sombra pode ganhar contornos humanos, um ruído discreto pode ser interpretado como a aproximação de algo desconhecido. E é justamente esse princípio que filmes de terrores utilizam ao não mostrar claramente a ameaça. Quando a imagem não é explícita, a imaginação constrói cenários potencialmente mais assustadores do que qualquer representação concreta. O medo do escuro não é necessariamente uma explosão de pânico. Trata-se de um estado de alerta persistente que mantém o corpo preparado para reagir, e é uma forma de ansiedade funcional, voltada para a adaptação e proteção. Além da biologia, existe o componente cultural. Ao longo da história, o preto foi associado ao luto, à morte e ao desconhecido. A escuridão passou a simbolizar aquilo que está oculto, aquilo que não pode ser visto ou compreendido. Ao longo dos séculos, tradições e representações sociais reforçaram essa simbologia negativa. Isso significa que herdamos não apenas uma predisposição biológica ao medo do escuro, mas também aprendemos socialmente a associá-la ao perigo e ao mistério. Entre crianças, o medo costuma ser mais intenso. O medo do escuro é particularmente comum na infância. Isso ocorre porque as crianças ainda estão desenvolvendo a capacidade de distinguir fantasias de realidade. Durante o desenvolvimento cognitivo, sombras, ruídos e estímulos pouco definidos podem ser interpretados como ameaças reais. Histórias assustadoras, filmes ou experiências negativas reforçam essa associação. Experiências traumáticas podem consolidar a ligação entre escuridão e perigo. Um evento negativo ocorrido no escuro pode fortalecer essa conexão na memória. Em situações mais complexas, como no transtorno de estresse pós-traumático, pode intensificar essa resposta, fazendo com que lembranças ameaçadoras sejam reativadas na ausência de luz. O escuro passa a funcionar como gatilho. Com o amadurecimento, muitas pessoas desenvolvem maior capacidade de reavaliar racionalmente o ambiente. Por isso, o medo tende a diminuir com a idade. O cérebro aprende a reinterpretar estímulos ambíguos de forma menos ameaçadora. Mas nem sempre o medo se mantém em níveis saudáveis. Em alguns casos, ele ultrapassa o limite adaptativo e se transforma em fobia. A nictofobia é caracterizada como o medo extremo e persistente da escuridão. Diferente do receio comum, ela provoca sofrimento intenso e interfere diretamente na rotina das pessoas. O elemento central é a intensidade da reação. A pessoa não sente apenas desconforto, ela experimenta ansiedade intensa diante de possibilidades de estar no escuro. Os sintomas físicos podem incluir taquicardia, sudorese, tremores e alterações respiratórias. No campo emocional, surgem pensamentos catastróficos, sensações de perda de controle e crise de pânico. A nictofobia frequentemente afeta o sono. A dificuldade para dormir em ambientes escuros pode evoluir para insônia, prejudicando o descanso e a qualidade de vida. Muitas pessoas passam a evitar ambientes pouco iluminados ou situações noturnas. Existem tratamentos eficazes. A terapia cognitivo-comportamental é considerada uma abordagem eficiente para reduzir a intensidade da fobia. A exposição gradual à escuridão permite que o cérebro aprenda progressivamente que o ambiente não representa ameaça real. Estou pronto para começar a exposição. As luzes estão diminuindo, mas sei que é seguro. Estou no controle. Técnicas de relaxamento auxiliam no controle da ansiedade associada. O objetivo não é eliminar completamente o medo, algo biologicamente improvável, mas torná-lo proporcional e funcional, onde não afetará a qualidade de vida. O medo do escuro é mais do que uma sensação infantil passageira. Ele é reflexo direto da história evolutiva humana. Durante milhões de anos, a escuridão representou perigo concreto. Nosso cérebro foi moldado para reagir com vigilância diante dela. Mesmo vivendo em ambientes seguros, carregamos esse mecanismo ancestral. Ele faz parte da nossa herança biológica. O escuro não mudou drasticamente. O que mudou foi o contexto ao nosso redor. E o verdadeiro medo pode não estar na ausência de luz, mas na forma como o nosso cérebro, programado para sobreviver, interpreta aquilo que não consegue ver. Agora eu quero saber de você. Quando a luz se apaga, o que fala mais alto? A lógica ou o instinto?
Comente aqui embaixo, eu quero ler sua experiência. E se esse conteúdo te fez enxergar o medo com outros olhos, deixe o like. Isso mostra que você quer mais explicações profundas sobre como seu cérebro realmente funciona. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!